Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite, ouvintes do Brenda Pod. Eu sou Alba Vieira, artista, docente, pesquisadora do curso de graduação em dança, licenciatura e bacharelado da Universidade Federal de Viçosa. Vocês que nos têm acompanhado essa semana, hoje é quarta-feira, nós estamos tendo a oportunidade riquíssima de conversar sobre dança. Temos recebido convidados e eu estarei substituindo, tenho estado e estarei substituindo até sexta-feira a nossa querida Brenda Santonioni, que retorna em breve. Sabemos que vocês estão com muitas saudades. E nessa noite muito especial vamos falar sobre dança e suas capilaridades. Quem nós trouxemos? A querida Kátia Marota, que é licenciada e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente faz mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, além de desenvolver um trabalho sobre dança e pilates, trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido na UFV também. Boa noite, Kátia, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, meu e da Brenda. Boa noite, Alba. Eu que me sinto lisonjeada, muito agradecida a você, a Brenda, por esse convite. É um prazer muito grande estar aqui para falar aí da dança, e das interfaces que ela tem na minha vida. E por falar em vida, a gente vai voltar um pouquinho nesse reloginho do tempo, Kátia. E eu queria que você nos contasse, para a gente te conhecer melhor, como que foi essa sua experiência com dança na sua infância? Se você tinha aula de dança ou dançava em outros momentos, como que era isso? Eu fui uma criança de muito movimento. Eu não cheguei a fazer aulas específicas de dança em espaços específicos para prática, mas eu me envolvia muito com o que era oferecido na escola, de certa forma no espaço da educação física, aquelas comemorações de festa junina, que é bem comum a gente encontrar esse espaço para dança ainda na escola, Alba? Então a minha experiência na infância foi uma experiência mais pautada dentro do ambiente escolar, não em um ambiente específico, com um saber específico. Uhum. E tem também, lógico, que a gente vive num país em que a festa do carnaval é uma das maiores festas, e talvez você tenha também participado dessas festas, eu acredito. Sim, eu me envolvia muito com essa parte de brincar com a arte na infância, Então, eu sempre fui muito cercada por primas, então a gente tinha esse domingo na casa da avó, onde a gente fazia mini espetáculos de dança, imitava a Xuxa. Em época de carnaval, era muito comemorado, então os meus pais, eles sempre estimularam, eles gostavam muito da festa, então eu comemorei carnaval à altura, fantasiada. Então eu tenho muitos registros da infância desses momentos.
E eram momentos que eu me divertia muito. Eu gostava muito de estar em movimento, né? E você é viçosense? Eu sou viçosense. E você, naquela época, vocês brincavam carnaval aqui nas ruas? Sim, Kátia? Viçosa tinha um carnaval muito expressivo nos clubes, né? Nos salões de clubes. Então, era esperar o carnaval chegar, né? Nas matinês, a gente se preparava. Era um momento de muita espera, né? Viçosa viveu, há 40 anos atrás, Viçosa viveu isso de maneira muito evidente. Então, era bem marcado, era bem característico os carnavais dentro das agremiações aqui da cidade. Ai, que lindo. E aí, eu queria, então, agora avançar esse reloginho um pouco e para que a gente possa entender, porque eu que a conheço melhor, eu sei que você tem essa experiência com a dança, tem tido ao longo de vários anos. E conta pra gente, você entra para fazer o curso de graduação em Educação Física na UFV, e aí sim você tem contato com aulas de dança de uma forma mais sistematizada? Alba, em 1998, né, foi o ano que eu entrei na Universidade Federal de Viçosa. A ideia era sempre fazer alguma coisa atrelada ao movimento humano, né? A educação física sempre foi algo que me moveu, né, desde sempre. Eu acho que eu não conseguiria pensar em outra coisa. E nesta época, as disciplinas, né, a gente tinha disciplinas dança 1, dança 2. Essas disciplinas faziam parte da grade curricular da educação física, quando eu entrei. E quem ministrava? A professora Maristela Teinha. Esteve com a gente na segunda-feira. Isso, a Teinha, ela era, né, a dona dessa cadeira da dança na graduação. Então, os calouros, né, eles tinham já o contato com a dança 1, desenvolvimento de expressão corporal, contato um pouco com a dança contemporânea. E nesse período, né, eu fiz as disciplinas, foi muito prazeroso que a gente teve um momento, né, de composição coreográfica, criar um mini espetáculo colaborativo em grupo para apresentação no final da disciplina. Foi uma experiência, foi a primeira experiência sistemática que eu tive, mesmo sendo ela um ramo da educação física naquela época. A gente sabe que hoje não funciona dessa forma, né? E logo em seguida eu comecei a ter contato com a professora Alba, né, com você, que também tinha entrado há pouco tempo no departamento de educação física. Eu entrei no finalzinho de 97. Isso. Nós chegamos praticamente juntas. E surgiu a oportunidade, né? Os programas de CNPq, iniciação científica dessa época, eram programas muito disputados, né? Então, a gente, aluno, né, tinha que ter uma nota interessante, né? Tinha que concorrer, era um edital mesmo de concorrência dentro do departamento. E a gente percebia no departamento, assim, que muitos dos alunos, eles se interessavam muito por pesquisas direcionadas à fisiologia. E eu passei a ter um contato mais próximo com a Teinha e consegui uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com dança na escola. E como que era esse projeto, Kátia? Bom, primeiro, parabéns, porque realmente até hoje é um edital bem concorrido. A UFV está dentre as melhores do país nesse programa de iniciação científica do CNPq. E você conseguiu, então, ir para trabalhar com dança. Conta pra gente o que vocês faziam nesse projeto, você e a Teinha. Era um projeto de arte e educação, no contexto escolar, né? Onde a gente usava de princípios, né, da teoria do movimento, da arte do movimento de Rudolf Laban. E a ideia da proposta era justamente empoderar as professoras, né, dos primeiros níveis escolares com esse conhecimento e essa internalização de um movimento para auxiliar e incorporar isso junto às disciplinas escolares. Era lindo o nome do projeto, chamava Danciplinas, a poesia do movimento na escola. Que lindo. Era lindo. Então, poético demais. Foi muito poético. E foi um período de muito estudo. Eu tive que estudar a vida de Laban, isso com 19 anos. Não tinha vindo de uma formação de dança técnica, né, posterior. E foi muito interessante, que foi o meu primeiro contato assim, com a escrita também acadêmica. Né? E logo no segundo ano da Bolsa a gente conseguiu renovar. Foi um projeto bem bacana. Aí você, Alba, assumiu, né, a orientação para a Teinha
ir estudar, eu acho, se não me engano, era o pós-doutor dela. Nos Estados Unidos. Isso. Sim. Uhum. E aí nós três continuamos com a proposta, né? E a gente conseguiu levar isso depois em forma de prática para dentro da sala de aula, as professoras aplicando um pouco dessa vivência, dessa experiência que elas tiveram, né? Com a dança educativa moderna, que era assim que a gente chamava na época. E foi, Alba, uma experiência... Eu acho que para mim a maturidade também acadêmica é uma experiência muito importante, porque foi ali que eu consegui desenvolver uma escrita acadêmica, né, ter contato com hipóteses científicas, enfim, me moldou de uma forma muito, muito positiva para o que eu vi, né, para o que eu tive que fazer na frente. E, Kátia, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que dança educativa moderna é o nome que foi dado no Brasil, né, para a proposta de Laban, que na verdade assim, se engloba dentro de uma teoria muito maior que se chama arte do movimento, em que ele estabelece princípios, né, para que a dança ela seja ensinada de uma forma que valorize a criatividade das pessoas. E daí eu acho que a importância desse tipo de projeto ser levado para as escolas, porque a criatividade é hoje algo que se demanda muito de qualquer ser humano, em qualquer profissão, seja na engenharia, na biologia, na física. A gente precisa de seres humanos, de cidadãos críticos e criativos, né? A gente sempre fala isso muito em qualquer área na UFV. E como que você avalia, já passado tantos anos, né? Passaram tantos anos, que esse projeto ele conseguiu contribuir para que essa criatividade tenha sido aprofundada? Como que foi a contribuição desse projeto na questão da criatividade, principalmente? O que a gente percebeu naquela época era uma dificuldade muito grande das professoras, né? Elas se entregarem a uma proposta corporal associada a uma proposta onde a criança dentro da sala ela está sentada, privada de se mover, a formação do pensamento corporal às vezes não é privilegiado. Então, eu consigo também, talvez, analisar dessa forma hoje, né? Eu não conseguiria fazer isso lá com 19 anos. Mas eu acredito que isso foi um pontapé inicial, até nas escolas de Viçosa, né? Para essa organização do movimento atrelado aos saberes, à intelectualidade. Então, eu vejo muito nesse sentido. E, principalmente, também promover e desmistificar que o corpo que dança é o corpo performático, o corpo que dança é o corpo técnico, né? O corpo que dança é o nosso corpo, é o corpo que está totalmente ali, sem peles para fazer isso. Então, eu vejo essa experiência hoje como uma experiência que deveria ser muito valorizada dentro do ambiente escolar, com profissionais capacitados para isso. E outra, interdisciplinaridade. E eu tive essa experiência no Coeducar depois de alguns anos que eu fui trabalhar lá, que eu quero até compartilhar um pouquinho. Você vai falar, e eu só queria ressaltar que esse projeto de pesquisa, ele ganhou menção honrosa como melhor projeto, né, porque a Educação Física pertence ao Centro de Ciências Biológicas da UFV, como melhor projeto de pesquisa do Programa de Iniciação Científica, e por isso ele ganhou menção honrosa. Sim. Então, assim, é super importante isso que você fala. Conta um pouquinho da sua experiência no Coeducar. Eu falo que eu sou muito multifacetada na área. Eu decidi, depois de formar, ficar em Viçosa, me constituir aqui. Eu acho que a contribuição da cidade para o desenvolvimento do meu trabalho foi muito fértil, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas da educação física. E uma das experiências que eu tive, talvez a única experiência escolar, né, de um prazo maior, foi um trabalho. Eu fui professora da educação inicial, também no Coeducar, de 2006 a 2008. E foi mágico. Por que foi mágico, Alba? Porque eu consegui perceber essa integralidade dos saberes dentro do ambiente escolar.
Então, o trabalho da educação física no Coeducar era um trabalho muito conectado aos outros eixos da escola, né? A gente fazia um trabalho conecto com a professora de artes, porque os grandes espetáculos, o que era elaborado, não era elaborado para apresentar no fim do ano, vinha de um processo criacional totalmente relacionado com o conteúdo da matemática, com o conteúdo das ciências. Isso era transformado de forma poética para o conteúdo artístico, e isso também era trazido, de certa forma, para o que a gente explorava na educação física, no que diz respeito à movimentação natural da criança. O jogar, o brincar, as habilidades naturais que eram desenvolvidas na educação física. Então, esse link era muito fechado. Então, a participação, por exemplo, na proposta artística da escola, que também é um traço muito forte, né? Falando de Coeducar, eu acho que todo mundo conhece, né, a proposta da escola. A gente participava ativamente da proposta artística, porque os saberes, eles eram conectados. Então, essa experiência com a arte e educação talvez foi a experiência mais expressiva que eu consegui ver a coisa acontecer e trazer um pouco também disso para o meu trabalho. Só para quem está nos ouvindo entender um pouquinho melhor, existem duas grandes vertentes para o que a Kátia acabou de falar. A gente fala que tem a educação para e pela arte. A educação pela arte, pela dança ou as outras linguagens artísticas, música, teatro, artes visuais e dança, são consideradas as 4 linguagens artísticas. E a educação pela arte é quando a arte ela auxilia, que é muito a cara do projeto que você fazia o perfil do projeto que você desenvolvia com a Teinha, é quando a arte e essas linguagens que compõem a arte, elas auxiliam a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem de outras disciplinas. História, a arte vem ensinar, auxiliar né, as pessoas a aprenderem história, português, matemática, e isso é feito de várias formas. Né? Às vezes você pode desenvolver, por exemplo, um conteúdo de história em que você elabora com os estudantes uma peça de teatro que tem cunho historiográfico, por exemplo. Né? E a educação para a arte é quando você estuda os conteúdos específicos da arte. Então, a educação para e pela arte, né? Assim, só para a gente esclarecer isso um pouquinho, para que as pessoas possam entender também melhor essas duas vertentes. E aí, Kátia, você teve esse contato com a questão da escola, tanto já lá na graduação, como depois já como formada, e você tem uma especialização em fisiologia do exercício, não é isso? Sim. E um curso profissional de Pilates e que você ministra aula de Pilates. Também. Nessas nuances aí do meu desenvolvimento enquanto profissional, né? Eu passei por vários setores da educação física e em 2008 eu fiz um curso de Pilates e me apaixonei pelo método. E a partir daí eu fui me especializando, fiz a minha formação, que é uma formação mais densa, que me deu possibilidade de construir um saber no qual eu precisava externar isso. E aí eu criei, né, um centro de certificação. Então, Viçosa tem um centro de certificação em Pilates. Eu recebo profissionais aí do movimento. Quando eu falo profissionais do movimento, estou incluindo fisioterapeutas, profissionais da dança e profissionais da educação física. Eu recebo esses profissionais aí para ensinar um pouquinho da minha experiência, né, e levar um pouquinho desse Pilates aí que a gente faz com tanto carinho aí para auxiliar na vida de todo mundo. Então, hoje o que me abraça, né, eu acho que o que faz meu coração bater é estudar o Pilates em várias nuances, e é isso que eu estou fazendo agora, né? E daqui a pouquinho, aguardem e voltem, a gente vai ouvir a Kátia contar da profunda relação que o Pilates tem desde as suas origens com a dança. Daqui a pouco a gente volta depois dos comerciais.
Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Garanto que vocês estão tão curiosos como eu para saber qual que é a relação de Pilates com a dança. E aí, Kátia, conta pra gente. Alba, é uma relação visceral. E eu estou aprendendo ainda, eu acho que o profissional, né, ele, em qualquer área, ele nunca sabe tudo, ele sempre está aprendendo. Eu me sinto uma eterna aprendiz e nesse período que eu estudo Pilates, aí eu comecei a me aprofundar muito na história, né? E tudo é linkado. Primeira coisa, Joseph Pilates, que é um alemão que nasceu lá em 1883, ele nasceu no período que estava tudo muito aflorado na Europa. Ele teve contato com o Rudolf Laban, ele bebeu da água de Rudolf Laban, existem relatos, existem indícios que isso aconteceu. Ele vai para Nova York em 1926, ele simplesmente se conecta com os principais coreógrafos, diretores de espetáculos da época, como Martha Graham, como Ted Shaw, Ruth Sandenis. E ele cria a metodologia, talvez muitos não saibam disso, mas ele cria a metodologia, né, o método Pilates, o sistema. Na verdade, que nunca chamou Pilates, sempre chamou a arte do controle. Muito relacionada à arte do movimento, né? Então, quando ele cria a metodologia em 1926, ele vai atender o público de bailarinos, né? Na época chamado os grandes bailarinos de Nova York, né? Então, ele direcionou toda a pesquisa dele para organizar a metodologia de acordo com as necessidades do público da dança. O contato social de Joseph Pilates em Nova York era com o público da dança. Ele bebeu dessa água de forma muito genuína. E a gente percebe esse Pilates de internet, eu gosto muito de falar isso, esse Pilates de internet midiático, plástico, onde você vê o quê? Corpos performáticos, totalmente alongados, aqueles movimentos que são movimentos anormais para 99% da população. Você vê isso dentro da internet e você pensa assim, nossa, Pilates é para isso. Não, aquilo ali é o registro que se tem, porque ele trabalhava com a população da dança. Então, toda a base de estudo do método para a sua criação foi, num primeiro momento, envolvida, embebida, embriagada pelos conceitos e pelos princípios da dança da época. E, Kátia, isso vai se desenvolvendo na sua vida, né? O Pilates ele vai se desenvolvendo. Você trabalha no centro aquático atualmente, sim, não é isso? Ministrando Pilates, aulas de Pilates. E você se reencontra com a dança em algum outro momento, não foi? Na realidade, eu acho que toda essa busca pelo estudo de Pilates me fez entender muito dos conceitos, porque eu já tinha estudado os conceitos de Laban, que são muito entrelaçados, né? Capilarizados com os conceitos, né, de Pilates. E em 2017, né,
toquei aí estudando Pilates, trabalhando com Pilates, ministrando aulas de Pilates, auxiliando profissionais a se tornarem profissionais de Pilates, mas em 2017 encontro com você, encontro de rua, né, Alba? Foi. E aí a gente conversa, falo que eu estou trabalhando com Pilates e você me fala um pouco, né, da experiência com a somática, com a dança e que gostaria de incluir, entender, né, se o Pilates, ele, em algum momento, ele pode ser uma proposta somática, e a gente começa a trabalhar junto, né? Incluir o Pilates com os saberes da sua disciplina lá no departamento de dança, né, com graduandos do curso de dança, linkando aí esses saberes. A gente começou a fazer isso em 2017, né? A gente vai querer ouvir de você, Kátia, que você explique melhor para a gente o que é somática, mas eu vou só antes falar, reforçar que você acaba confirmando algo que a Tainha falou muito na entrevista dela na segunda-feira, que é essa pluralidade de propostas que podem compor a formação de uma pessoa que dança, porque geralmente as pessoas pensam sempre que um profissional da dança se forma em balé clássico, tanto é que a palavra que é utilizada no Brasil geralmente é bailarino, né? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não usam bailarino, eles usam dancer, que é dançarino, né? Porque o dançarino, ele pode trabalhar com balé, ele pode trabalhar com danças urbanas, ele pode trabalhar com dança contemporânea, com jazz, enfim, é muito forte. E nesse processo de formação, essa formação também é muito ampla. E vou contar para as pessoas o que eu já te contei. Por exemplo, quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, no meu departamento, a gente tinha, de uma forma sistematizada, aula de Pilates, que é um sonho que a gente tem para os cursos de graduação em dança do Brasil, em particular da UFV. Quem sabe? Mas, enfim. E aí, a gente se encontra. E nessa disciplina de somática, a gente trabalha essas outras possibilidades de formação de um bailarino, também de formação de um bailarino que não seja só o balé clássico. E aí, quando eu te convido, você vem. E conta pra gente, a disciplina chama Dança e Educação Somática. O que é somática? Pois é interessante revisitar isso hoje, depois, né, de estar estudando de forma sistemática para dissertar sobre isso daqui a um tempo, né? Porque eu sempre acreditei muito no movimento, na prescrição do movimento humano, muito pautada no todo. Sempre me incomodou muito, Alba, um trabalho unilateral direcionado apenas para o que o senso comum às vezes evidencia muito, né? Se movimenta para você esteticamente estar satisfeito, se movimente para você conseguir fortalecer músculos, organizar articulações, porque essa é a base do trabalho de Pilates que eu faço, sim. Uhum. Mas eu sempre quis algo mais, né? Envolver não só o fazer, mas envolver o sentir das pessoas, envolver o auto-perceber, né? A nossa movimentação corporal, a forma que a gente dispõe do movimento diário é uma responsabilidade inteiramente nossa. E quanto mais nos munirmos de conhecimento para isso, mais a gente vai ter controle do nosso corpo, do que a gente faz com ele, como a gente se relaciona com o mundo. E eu acho que eu me encontrei muito nos saberes da somática, né? Coisa que você domina muito, você trabalha muito, a nuance toda do seu trabalho é muito pautada nisso, eu me identifico muito com isso. E a somática nada mais é que um campo expandido. O que é um campo expandido? É um campo que vem agregar ou abrir barreiras ou desmistificar com outros saberes. O Pilates é um campo expandido dentro da dança, né? E a somática, né? Hoje a gente chama mais de somática, a gente tira um pouco essa responsa da educação, né? Uhum. A somática, ela é esse campo expandido que tem como eixo fundamental o desenvolvimento de conexões da gente com nós mesmos, né? E das interações que a gente faz com o meio ambiente e com todos os seres vivos, né? Com uma planta, com um homem, com um cachorro, enfim. A somática, ela preconiza esse todo, né? E ela ainda fala que a gente só existe se a gente coexistir. A gente só existe se o próximo existir, né? E, na verdade, a nossa existência ela é muito pautada no que acontece entre as interações
da gente com a gente mesmo, da gente com o ambiente, da gente com o próximo. Então, e eu acredito muito e o Pilates, na verdade, ele pode ser uma prática somática, né? Se ele também privilegiar esse ser humano total, né? Esse ser humano holístico, que não só faz do que é para fazer na execução de um movimento corporal, mas que sente o que está fazendo, que auto se percebe, que percebe o espaço à volta, que interage, né, com o espaço à volta e principalmente com tudo que é vivo. Então, eu estou construindo o meu pensamento somático ainda, mas ele está saindo. E é muito interessante quando você fala, né, dessa integralidade, dessa interdisciplinariedade da somática, porque eu volto lá no Danciplinas, que era conectar a dança com outras. Olha como que a vida, né, ela... Bom, Nietzsche fala tem um filósofo alemão que chama Friedrich Nietzsche, que ele vai falar do eterno retorno, né? Como que algumas questões elas voltam em nossas vidas e a interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, transdisciplinariedade volta na sua vida através da somática. E aí conta como que agora isso entra na sua pesquisa de mestrado, que daí você vai fazer mestrado na UFOP em artes cênicas. Artes cênicas, que envolve teatro, dança, performance, as artes do corpo, da cena. Pois é. Conta pra gente qual que é a temática, se a somática entra aí, se a dança entra, o Pilates será que entra? Pois é, Alba, é uma mistura improvável, provável, que já... Algumas pessoas já estudaram de alguma forma e é muito impressionante como agora, depois aí de 5 meses que eu estou inserida nesse contexto, né, eu percebo conexões que eu não percebia, né, que na realidade eu fiz né, participei do edital de seleção do mestrado no fim do ano, então eu iniciei esse ano, né, com uma proposta justamente de, como campo expandido, né, trazer os princípios da somática atrelados a um Pilates somático, né, que a gente vem chamando de Pilates, né, e associando isso a processos de criação em dança contemporânea. Então, são tantas dúvidas, são tantas questões, são tantas nuances, mas o que nós estamos querendo estudar, na verdade, ou descobrir, é justamente como essas conexões elas vão reverberar no processo criacional das voluntárias, como que isso vai se transformar em poesia, em dança, em movimento. Como que o Pilates ele pode ser aplicado de forma que faça mais sentido, né? Como que a gente incorpora mais princípios somáticos para trazer para a preparação não só de artistas, mas da população como um todo? Como que isso pode interferir de maneira positiva na arte da cena, na representação, na performance, ou mesmo na nossa vida cotidiana, no simples ir ao supermercado, no simples se movimentar? Então, assim, a gente está iniciando agora, mas é uma proposta muito rica, que envolve muitos saberes, muitos profissionais, e eu estou muito transformada com essa experiência. Kátia, é muito interessante quando você fala da sua própria transformação, porque geralmente quando a gente faz pesquisa, a gente sempre pensa numa pesquisa que ela vai transformar, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha sempre com pessoas, você falou das voluntárias da pesquisa, né? Que vai provocar transformações em alguns aspectos que estão sendo pesquisados, o foco da pesquisa nessas pessoas, e você fala dessa autotransformação. E a gente já falou hoje, por exemplo, de criatividade. Você, quando falou do seu trabalho de dança na escola, com a Tainha, você trouxe a questão do prazer, né? Que você via que aquelas aulas de dança provocavam nas pessoas que participavam do projeto. E retornando um pouquinho disso, eu queria que então você falasse
de quais são as contribuições. Você tem uma experiência com a dança muito rica, você vai contribuir muito com a área da dança, com a sua pesquisa, eu tenho certeza. Quais são as principais contribuições da dança que você vê na vida das pessoas de uma forma geral? Nós, né, estamos tendo aí uma experiência com um laboratório prático, né, que é uma experiência nova. Eu estou revisitando essa forma de experiência novamente. Estou desenvolvendo saberes relacionados à dança, né, que são muito específicos da área. E é impressionante como a gente percebe, né, nessa experiência do laboratório, como os participantes, e até nós mesmos, eu falo por mim, né, como eu me sinto mais solta na vida, no sentido de estar mais receptiva para o mundo. Pensando assim, numa mudança rápida, né? Eu me vejo hoje mais receptiva no mundo, mais aberta para propostas, né, como um todo. E eu vejo isso muito dentro das voluntárias do laboratório. Né? Se no início existia um medo muito grande de se expressar em movimento para o próximo, hoje, por se tratar também de um trabalho muito colaborativo, né, Alba? Hoje eu percebo que a dança, né, os elementos que envolvem esse prazer, essa prática, eles te trazem para uma vida de mais sentido. Isso eu tenho percebido. E ressignificar, talvez, algumas questões que a gente... né, talvez até algumas barreiras, né, Kátia? Assim, eu acho que quando você fala dessa questão da porosidade, uma maior porosidade vai permitir uma maior capilaridade, né? Então a gente vai aumentando, né, essas nossas raízes, as né? áreas, né? E as raízes, os troncos, os galhos, né? Assim, tudo floresce. A gente, infelizmente, assim, né? A gente tem só muito pouco tempo que a gente tem para a gente conversar. Gostaria de ficar aqui horas chovendo, garanto que as pessoas também. Mas, assim, e vou te deixar à vontade para você estar trazendo, assim, né, as suas últimas reflexões sobre como que você vê esse seu encontro com a dança. Tanto em termos pessoais como profissionais. Você fala dessa questão de uma maior flexibilidade. Às vezes a gente pensa em flexibilidade, né? Eu estou em pé, eu vou conseguir alcançar, colocar minha mão, que é super importante a gente ter essa flexibilidade mesmo, né? Enquanto uma valência física. Mas e essa maior flexibilidade que a gente tem diante da vida? Alba, não é nem utópico falar isso, mas eu tô me sentindo muito transformada com esse encontro, porque muitas questões cartesianas, extremamente positivistas, né, elas me incomodam muito. Né? Você vê o mundo redondo e verdades absolutas, né? E se pautar nisso para viver numa sociedade e ajudar a sociedade de alguma forma. Então eu me vejo, me incomodo muito, me vendo muito enraizada dentro dessa forma de pensar, que é a forma que domina às vezes, né? E me encontrar com a arte, com a dança, com essa forma expressiva, né, de interagir, que eu nem falo que é uma prática, é uma forma de interagir com tudo. Tem me tornado um profissional mais globalizado, no sentido de entender, a gente brinca, né, nos nossos diálogos, você tá com um pé aqui e um pé lá, né, um pé aqui e um pé lá. Isso. E isso tem me tirado da minha zona de conforto, no sentido de pensar, talvez, numa prescrição de movimento ou numa prática corporal que unisse a minha área, né, que é o Pilates, mais a educação física, mas numa prática. A dança me faz pensar numa prática mais total, né? E essa questão do auto-perceber, do sentido,
do se perceber no mundo. Então eu venho passando aí por transformações que são transformações que têm me deixado muito feliz, no sentido de estar mais flexível, não flexível lá na coluna que eu fico mexendo no Pilates, mas flexível para a vida, para ter uma visão mais aberta para o todo. E quando a gente se permite a criar, dançar, se mover dessa forma, eu acho que talvez aí esteja a chave de muitas questões. E é muito interessante, né, Kátia, assim, quando você cita René Descartes, né, que é o pensamento cartesiano que a gente fala, né, e que tem aquela frase super famosa, penso, logo existo. E eu brinco muito, né, que eu falo que se a gente... E que foi super importante para aquele movimento, era um movimento, né, que a ciência que a gente chama de positivista, que ela pensa de uma determinada forma, ela estava muito em voga e que segue um modelo de ciência que é muito importante para a humanidade. De hipóteses, com certeza. Né, traz resultados fantásticos, mas que as pessoas possam entender que existem outras vertentes, outras formas de produzir conhecimento e pesquisa. A experiência vivida, a experiência os fenômenos. E aí eu brinco do penso, logo existo, eu falo sinto, logo existo, né? Porque existe essa questão da inteligência emocional, né? O corpo, você falou das várias formas, né, assim, os vários corpos que a gente trabalha, que não é só o físico, é o emocional, o relacional, é o espiritualizado, né, e eu acho que a gente sempre busca transformações, nós que somos docentes, artistas, pesquisadores, transformações de mundo, mas aí quando você fala de você, primeiramente se transformar, aí eu vou usar de novo, né, uma questão de movimento, esse eu acho que foi o grande salto na sua vida. O Grand GT, a pirueta. Lindo. Eu também tenho me encontrado muito, muito feliz, né? Isso reverbera no profissional. Talvez, quem sabe, aí surge uma nova forma de ensinar Pilates. Quem sabe, né? Uma forma mais integrada, né? Que permita não só a flexibilidade da coluna, mas um olhar mais flexível para a vida mesmo. E a gente já fica super curiosa para te ouvir mais quando você tiver os resultados da sua pesquisa, Kátia. Desejo, então, muito sucesso, né? Que você continue cada vez mais essa profissional, essa artista, né? Essa pessoa curiosa, porosa, flexível e aberta às transformações. Mais uma vez, gratidão imensa e parabéns pela sua trajetória e por nos deixar vir hoje. Agradeço em meu nome, no nome da Brenda, em nome, eu tenho certeza, das pessoas que estão nos ouvindo, né? Por todas as contribuições que você tem trazido. Vou falar agora de um mundinho mais micro, né? Principalmente até para a cidade de Viçosa também, por ser também uma formadora de Pilates aqui na nossa cidade. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu tenho só gratidão por esses encontros que a vida me proporciona e voltar a trabalhar com você depois de 25 anos é um presente além do que eu poderia imaginar. Então quero te agradecer pela oportunidade, por todo o conhecimento, agradecer a Brenda pelo espaço maravilhoso que ela proporciona de conhecimento na cidade. Eu estou inteiramente aberta para quando vocês precisarem das minhas contribuições, porque, na realidade, as contribuições elas vêm mais para mim, talvez, do que para o externo. Muito obrigada. Grata. Então, finalmente, a gente chega ao final desse programa de hoje, como a Kátia disse, agradecendo muito a Brenda essa oportunidade. E voltamos amanhã com uma nova entrevista. Boa noite a vocês!